Entrevista do dia. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto bem pesado mesmo, tenso. Os efeitos das agressões na formação do caráter do adulto. A gente vai conversar com o psicólogo Alan Araújo, que já está aqui nos estúdios com a gente. Alan, muito obrigada por ter vindo, tá? Tudo bem, eu que agradeço, né? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. E é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que acontece na obscuridade, ninguém vê, né? As crianças, a gente vai falar sobre violência infantil, então é algo que acontece diariamente dentro de casa. E não tem mídia, não tem notícia, e as crianças não têm voz suficiente para pedir ajuda, né? E quando procuram ajuda de alguma maneira, já é no limite, já no pedido de socorro, já naquela situação do desespero, né, Alan? Que a criança sempre, já vi casos da criança que escreveu o bilhetinho na escola, pedindo ajuda da professora, enfim, de um coleguinha. E esses casos, alguns desses casos, as crianças tiveram sorte, não é? De chegarem até as autoridades, mas a gente sabe que tem muitos casos de crianças que sofrem abusos e agressões dentro de casa e que ninguém sabe de nada, ninguém fica sabendo e a coisa vai agravando ao ponto de haver morte, inclusive, né? Sim, eu estava até olhando que os números entre 2018 e 2021 foram de mais de 100 mil casos de morte infantil, né? Isso envolve criança, isso envolve recém-nascido, envolve adolescente também, porque antigamente fazia parte da cultura ensinar batendo, né? É verdade. Então, de um tempo para cá, essa cultura foi mudada, inclusive é crime, né, bater na criança, mas é um processo muito longo até tirar essas raízes. Eu, por exemplo, sou de uma geração em que a gente tinha uma palmatória em casa, né? Então, vacilou, bolo, sim, palmada. E tal. Até mesmo nas escolas. É verdade. Os professores. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Essa cultura, ela ficou enraigada, né? A gente traz isso. Então, quando você pensa em adotar essa mesma postura com seus filhos, seus netos, enfim, você percebe que mudou, tudo mudou. E que bom que mudou, né? Sim. Porque a melhor forma de se educar um filho é com o diálogo, não é? Mostrando para o filho o melhor caminho. E, claro, você pode castigar de várias maneiras, né? Sim. Não vai mais para a TV, não vai assistir seu desenho preferido, não vai dormir na casa do amiguinho no fim de semana, não vai para o joguinho, sei lá, várias coisas que a criança gosta, você tira, mas não precisa bater, né? Não é isso, Alan? Sim. Porque, como eu falei antes, né, muitos dos pais hoje em dia eram aquelas crianças que apanhavam. E, inclusive, isso é uma das consequências, né, dos impactos que tem no adulto. Muitas das vezes, aquela foi a forma que ele aprendeu como é um pai, como é uma mãe. Então, por meio daquilo, é que ele reproduz, né? Porque foi onde ele teve as primeiras relações dele. Porque com a nossa família, o nosso ciclo central ali, é onde a gente aprende a ser marido, onde a gente aprende a ser pai, né? Então, é onde a gente aprende o que significa educação. Então, requer um processo muito grande, é muito difícil tudo isso. E principalmente quando a pessoa passa do limite, né, entre o bater e o descontar. Sim. A raiva. Entendi. Agora, vamos falar de sintomas, né? Como é que se apresenta essa criança que é agredida em casa? Como é que se percebe que essa criança sofre algum tipo de agressão? Primeiramente, os impactos mais diretos, logo na infância ainda, é o medo muito grande, né, o que a gente até diferencia medo e temor, ansiedade, muitas das vezes depressão, tentativa de suicídio, né, então, e principalmente uma baixa da autoestima, porque é algo que a criança está ali naquele processo de formação da sua personalidade, e aí, durante esse processo, ela recebe um trauma muito grande, e às vezes não é nem só um, são vários. É durante esse processo, a infância, a adolescência. Então, por isso que a gente vê hoje em dia muitos adultos adoecidos,
As pessoas falam que a depressão e a ansiedade começaram a aparecer mais hoje em dia, mas na verdade foi porque deram espaço para falar, deram espaço para sentir. A criança, a depressão na criança é igual à depressão no adulto? Como é que ela se apresenta para um e para o outro? Uhum. Na criança, na verdade, os primeiros reflexos são na escola, né? A criança mais reclusa, calada, né? Mais calada, a interação dela diminui consideravelmente, as notas também. Então, um dos grandes alertas são para os professores, que estão ali diariamente. Muitas das vezes eles reparam aquilo, eles observam, eles conhecem aluno por aluno. Então, eles conseguem, na maioria das vezes, ser essa rede de apoio. Espera aí, apareceu uma marca na criança, tem algo de errado aí. Então, a primeira rede de apoio fora da casa é a escola, né? Então, é como se fosse um laço de confiança que a criança pode ter, porque na maioria das vezes a gente pensa que a nossa segurança, a nossa base é o pai, é a mãe, mas e quando que eles são, né, o próprio perigo? Como que funciona? E deveria ser realmente, Sim. né? Não é, Alan? Deveria ser. O pai e a mãe são o porto seguro do filho. Uhum. Então, ali ele se sente protegido, ele se sente amado. E quando isso não acontece, de alguma forma isso reflete na personalidade da criança, né? Sim, sim. A gente pode ver por aí diversos casos, né? Por exemplo, adultos hoje em dia que não têm voz, que não conseguem se posicionar, né? Então, tudo isso foi porque ele foi muito recluso durante a infância. Tudo isso pode ter sido devido a traumas, devido a engolir muito choro, né? Que a gente ouve muito essa frase, engole o choro, não precisa chorar. Então, ela foi ensinada desde criança a engolir todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ela sente. E aí chega uma hora que a pessoa explode, e aí sai ansiedade. E principalmente a criança, né? Porque o adulto ele ainda consegue, de alguma forma, verbalizar, explicar, falar como ele está sentindo. A criança, muitas vezes, ela fica tão ansiosa, tão angustiada, que ela não consegue verbalizar o que está sentindo. Ela só chora, ou só se retrai, fica calada, para de comer, e você fica olhando para aquilo, às vezes, sem saber como agir, né? Então, qual seria vamos dizer assim, a orientação que você pode dar para aquelas pessoas que lidam com esse tipo de problema? Como agir diante de uma situação dessa, né? Sim. No caso da criança, o ideal seria a mãe, né? No caso, que geralmente a mãe é aquela que segura a criança naquele momento, né? Quando é o pai o agressor. Então, o interessante seria a mãe sempre ouvir a criança, permitir que ela fale sobre os seus sentimentos, porque a criança ainda não sabe muito bem o que é dor, o que é angústia, o que é amor, né? Então, é por meio dessas atitudes que ela vai entendendo. Então, na terapia a gente trabalha muito isso, essa ideia de ensinar para a criança as emoções, ensinar para a criança que nem sempre aquilo é amor, né? Nem sempre tudo que o pai faz é bom, né? Porque a gente sempre imagina o pai sendo o herói, o pai sendo a figura perfeita, a mãe também é a mesma coisa. Porque esses casos não acontecem só com o pai, pode acontecer com a mãe também. Quais são os casos mais comuns, assim, que você vê, por exemplo, no consultório, de crianças que de alguma maneira são agredidas, não só, inclusive, as violências em seus vários aspectos, né, Alan? Sim, sim. Porque a gente fala sobre violência, vem logo na cabeça a violência física. Sim. Mas na verdade existe a violência verbal, violência psicológica, existe a violência sexual também, que é muito comum, principalmente aqui na nossa região amazônica, nos interiores. E também a violência assistida, que é aquela violência em que a criança não está no meio, mas ela vê o pai e a mãe brigando, vê o pai batendo na mãe. Ela vê dentro de casa o exemplo do que não deve acontecer, né? Sim, sim. O caso do Henri Borel, que a gente viu, agora completou, se não me engano, 1 ano agora, né? O padrasto foi condenado, não é isso? Já a mãe tá em prisão em domiciliar, né? Usando a tornozeleira. E ali foi um caso exatamente desse tipo que você colocou agora, que a mãe sabia, ela sabia o que vinha acontecendo dentro de casa, mas por alguma razão ela eu acho que fingia para ela mesma talvez que não estava acontecendo nada, que estava tudo bem.
né? Mas ela sabia, tanto é que ela conversava com a secretária que ficava em casa sobre isso, dizendo, olha, quando o fulano de tal chegar em casa, presta atenção no Henri, verifica se como é que o Henri está, se ele comeu, se ele está muito tempo dentro do quarto com o fulano. Então tinham esses episódios aí, né? Isso já era um sinal de que ela desconfiava de alguma coisa, né? Uhum, sim. E nesses casos, o fato de você saber, de você não fazer nada, acarreta como sendo cúmplice, né? Exatamente, cúmplice. Porque a gente vê por aí tanta rede de apoio, né? Tem números para se ligar, inclusive como ligar de forma anônima. Né? Sim. A polícia, os órgãos responsáveis da rede de apoio, né, do governo, dos órgãos públicos, eles sempre prezam por essa parte anônima, porque na maioria das vezes quem vê é dentro de casa, é uma pessoa próxima do agressor. Né? Então a pessoa às vezes ela fica calada com medo de sobrar para ela também. Né? Mas não pode isso, né? Sim, de forma nenhuma. Tem que denunciar de qualquer maneira. Aqui no caso, aqui em Manaus, qual é o número para denúncia? Você tem esse número aí que a gente possa até anotar aqui? Uhum. Assim, o número para denúncia que eu tenho em mente aqui seria o Disque 100, que é para casos de abuso sexual. Uhum. Né, que é um dos mais presentes, assim, que a gente vê por aí, né, e que as pessoas principalmente ficam caladas. Às vezes a vizinhança sabe, nesses bairros mais populosos, né, na beira dos rios, a gente vê muito por aí nos barcos. Pois era isso que eu ia te perguntar, essa característica, essa especificidade aqui da região dos interiores. Como é que acontece isso? Sim, sim. A gente vê por aí nos barcos, na beira do rise, muitas das vezes servindo como casa de prostituição. Né? Então a gente vê por aí mães que utilizam as filhas como produtos. Às vezes ela tem 5 filhas. Né? Então é como se fosse uma moeda de troca para conseguir alimento, para conseguir um produto, um eletrodoméstico. Né? Aqui no interior, parece que é uma coisa meio que normal, entre aspas, né? Claro. Sim, sim. Tem uma cultura muito forte, infelizmente, enraizada na população amazonense dos interiores, que o pai tem que ser o primeiro a meio que batizar a filha. Né? Então é algo que a polícia, os responsáveis lutam diariamente para combater isso, porque é um crime, é muito pesado, deixa marcas, e são marcas, às vezes, que ficam para toda a vida. Normalmente ficam para toda a vida, né? Sim. Nessa tua experiência no consultório e, enfim, nos atendimentos que você faz, teve, assim, algum caso que marcou muito para você, que você lembra sempre disso, que sempre te choca de alguma forma? Uhum. Eu acho que o caso, assim, que mais me marcou foi, né, em um trabalho que eu fazia antigamente, que trabalhava justamente com crianças vítimas de abuso. Né, e que a própria mãe utilizava a filha, mandava a filha para, sei lá, um comércio, para comprar, não sei, arroz, feijão, mas a filha não levava dinheiro. Então, de toda forma, ela era o dinheiro, ela era o pagamento. Né? Então, a filha ia e já sabendo o que ia acontecer lá. Isso desde pequenininha, desde Sim, garotinha, né? Desde garotinha. A gente vê por aí relatos de 4 anos de idade, 3, e às vezes até quando é bebê ainda, né? Acontece muito. Que coisa terrível, gente. É de chocar mesmo, é de doer no coração, porque a criança ela é inocente, ela é inofensiva, ela não tem como se defender. Então, realmente choca a gente, até de falar, né, sobre esse assunto. Imagina ser testemunha de um caso como esse, né? Sim. É isso. Poxa, Alan, muito obrigada, viu, pela tua participação. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho que seria muito importante a gente, né, já que a gente está até no mês de combate à violência sexual, falar que até mesmo quando adulta a pessoa ainda carrega essas marcas. Né? Então a pessoa vive com muita culpa de algo que ela nem teve culpa, na verdade, né? Porque é um dos principais sintomas. É muito comum a criança que foi abusada se sentir culpada naquela situação, né? Porque ela acha que, porque ela foi na casa do tio,
aconteceu. Eu não devia ter ido, se eu não tivesse Sim. ido, não teria acontecido. Então a culpa foi né? dela ali, tecnicamente, né? Entendi. Sendo que, na verdade, não é assim. Muito bem. E o Disque 100, que é um Sim. número de denúncias, né? Alan, muito obrigada, viu? Muito nada. obrigada. Muito importante a gente ter falado sobre isso, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada.